tô tentando entender esse poema aqui, mas parece que o autor só jogou palavras bonitas no papel. Será que é defeito ou é efeito? Hoje nós vamos falar sobre o simbolismo, esse movimento literário cheio de mistério, de pessimismo e subjetividade. E para isso eu convidei a especialista no assunto, a professora Fernanda da USP. Seja muito bem-vinda! Obrigada, e pode ficar tranquila porque o simbolismo é assim mesmo. Ele não explica, ele sugere. Ótimo! Então vamos começar do começo. Explica pra gente o que foi o simbolismo. Foi um movimento literário no final do século XIX que rejeitou o realismo excessivo e buscou a subjetividade, metáforas, a musicalidade das palavras, o mistério, imagens sugestivas e utilizava a linguagem vaga, trabalhando muito com as sugestões, com símbolos, em vez da objetividade em si. Então, ou seja, eram poetas que preferiam falar por enigmas e códigos? Exatamente. Eles acreditavam que a arte devia sugerir sentimentos e estados de espírito em vez de escrever tudo de forma óbvia. Mas por que eles simplesmente resolveram fugir da realidade? No final do século XIX, a crise econômica devastou a Europa, para o desenvolver e desigualdade social, mas mesmo assim o mundo estava muito focado na ciência, na razão e no progresso material. O realismo e o naturalismo dominavam a literatura, mas alguns escritores sentiam que se tirava a magia da arte em si. E nesse ambiente de desilusão com a realidade, em alguma medida com a própria racionalidade, floresceram as flores do mal de Baudelaire. E o movimento simbolista, que surge como uma resposta, trazendo de volta o mistério e o consciente ambiental e espiritual, acontece. Ah, entendi. Foi tipo um grupo de resistência contra o tédio da objetividade. Exato. Eles queriam que a literatura fosse mais sensorial, aprofundasse mais os seus sentimentos. Entendi. E como eu identifico um texto simbolista? Tem algum sinal especial? Um emoji de neblina ou carinha triste, talvez? Se tivesse emoji naquela época, seria algo assim mesmo. O simbolismo tem algumas marcas registradas, entre elas a linguagem musical e fluida, como um poema cantado, imagens abstratas e subjetivas, o uso de sinestesia, que é a mistura de sentidos, tipo um perfume azul ou um som aveludado, temas como mistério, inconsciente e espiritualismo, fuga da realidade, o mistério, a espiritualidade e também o misticismo. Então, um texto simbolista ele pode estar falando sobre uma flor, mas na verdade ele está falando sobre a alma humana. Exatamente. Nada é o que parece à primeira vista. E quem são os nomes mais importantes desse movimento? Na França, Charles Baudelaire foi um precursor com as flores do mal. Baudelaire e Mallarmé também. O simbolismo se espalhou pelo mundo. No Brasil tivemos Cruz de Souza, o grande nome do movimento, com as obras Broquéis e Missal. E antes de 1893, o Afonso e Guimarães com Nossa Senhora, Câmara Ardente e Dona Bexiga. E tem alguma obra que represente bem o simbolismo? Sim, a Broquéis, de Cruz de Souza, na obra o autor faz uma reflexão sobre a condição humana, explorando a realidade social e as questões sociais presentes naquela época. O autor, que era negro, traz à tona os desafios e as injustiças vivenciadas por pessoas de sua etnia, utilizando a poesia como forma de denúncia e também de resistência. O livro é cheio de musicalidade, metáforas misteriosas, aquele clima onírico típico do simbolismo. Então, se eu ler Broquéis, eu vou finalmente entender o simbolismo? Na verdade, você vai sentir, e essa é a melhor parte. Resumindo então, o simbolismo não é para se entender e sim para se sentir. Isso, é como uma música, um teatro delicioso. Você não pode saber explicar, mas ela te toca de alguma forma. Nossa, então se o poema simbolista me deixar confuso, isso significa que ele cumpriu o objetivo dele. Exatamente.
Bom, então agora eu vou reler esse poema aqui e esperar para ver se eu vou sentir alguma coisa. Muito obrigada pela participação e pelo seu conhecimento, professora. Até a próxima! E a todo mundo, até o próximo. O simbolismo foi um movimento literário e artístico que surgiu na França no final do século XIX como uma reação contra o cientificismo, o materialismo e a objetividade excessiva do realismo e naturalismo. Ele se desenvolveu no contexto de crise social, política e econômica, buscando resgatar aspectos objetivos, espirituais e misteriosos da existência humana. Em vez de representar a realidade de maneira fiel, o simbolismo propõe a sugestão, o sentimento e a introspecção como forma de expressão artística. O final do século XIX foi marcado por profundas transformações. Ao mesmo tempo, surgia um sentimento de desencanto com o mundo moderno, o que levou alguns artistas e escritores a se refugiarem na imaginação, no sonho, na espiritualidade e no inconsciente. Nesse ambiente, o simbolismo surge como um movimento de resistência ao racionalismo dominante, buscando expressar o que está além do visível e do lógico. Entre as principais características do simbolismo, temos o subjetivismo, que explora emoções e estados de espírito profundo, o espiritualismo, que é a busca de conexão com o oculto e o sagrado, imagens nebulosas e oníricas, que são elementos como sombra, neblina, noite, morte e sonhos são recorrentes. Temos a temática da morte e da melancolia, que é uma visão pessimista e introspectiva da existência humana. As principais obras e autores. Na França, temos Charles Baudelaire, que foi o precursor do movimento, autor de As Flores do Mal, obra marcada pela dualidade entre beleza e decadência. Temos também Stéphanie Mallarmé, conhecida por sua linguagem hermética e experimental. Agora no Brasil, temos Cruz e Souza, considerado o maior nome do simbolismo brasileiro. Suas obras Broquéis e Missal, ambas de 1893, são marcos do movimento. Ele abordou, além dos temas simbolistas, questões raciais e sociais. E por último, mas não menos importante, temos Alfonso de Guimarães. Sua poesia é marcada por religiosidade, idealização da mulher e espiritualismo. Em destaque temos Dona Mística, Câmara Ardente e Nossa Senhora. O simbolismo rompeu com a objetividade e abriu caminho para as vanguardas artísticas do século XX, especialmente o modernismo. Sua valorização da sugestão, do inconsciente e do simbolismo influenciou áreas como psicanálise, a pintura e a música. Para entender melhor o simbolismo, vale comparar com os movimentos literários que vieram antes dele. O realismo e o naturalismo eram voltados para a objetividade, a razão e a crítica social. Eles mostravam a realidade com detalhes como ela realmente é. Já o simbolismo, ele rejeita essa objetividade. Ele prefere a subjetividade, o sentimento, o mistério, enquanto o realismo mostra a realidade externa, o simbolismo mergulha no interior da alma. O parnasianismo se preocupava com a forma perfeita, a rima certa, o poema como uma escultura. Já o simbolismo, ele quer a musicalidade, a sensação, a emoção. Ele não busca a perfeição técnica, mas a profundidade sensorial. Então, para encerrar, lembre-se, o simbolismo é um convite ao sentir e não ao entender. Ele quer te fazer imaginar, te deixar confuso às vezes, mas tocado por dentro. Então, se você ler um poema simbolista e não entender nada, talvez seja exatamente esse o efeito que ele queira causar. O simbolismo não se explica, se sente. E mesmo que a gente não perceba, o simbolismo está por toda parte. Está nas músicas que arrepiam, mesmo quando a letra não faz sentido. Está nas artes que você olha e não entende, mas sente alguma coisa estranha, bonita, profunda. Está naquele sonho esquisito que você teve e ficou pensando o dia todo. O simbolismo não quer te dar respostas, ele quer te fazer perguntas. Quer te tirar da lógica, do claro e do direto.
Porque às vezes o que mais nos marca é o que a gente não consegue explicar.